Olá! Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui, que é um podcast de ciência do IFG, é um projeto de extensão em que nós entrevistamos professores, pesquisadores do IFG que estão produzindo ciência aqui perto de nós. Eu sou o professor Geraldo, professor de História do IFG Anápolis, e junto comigo para conduzir a entrevista hoje está a professora Adriana. Professora Adriana. Oi, gente, como vocês estão? Muito bom estar aqui de volta com o Geraldo. Bom, hoje nós vamos entrevistar a professora Lidiane e eu vou apresentar brevemente a professora Lidiane. Lidiane de Lemos Soares Pereira, mais simplesmente Lidiane Pereira. Ela é professora do IFG aqui do campus Anápolis. Ela é graduada em Química pela Universidade Estadual de Goiás. Ela tem mestrado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Química pela Universidade Federal de Goiás. Lidiane, é um prazer ter aqui com você. Pode dar as boas-vindas para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Olá, Geraldo. Olá, Adriana. Uma satisfação estar aqui hoje. Maravilha, Lidiane. Tenho certeza que vai ser uma ótima entrevista, porque a tua formação e a tua pesquisa são coisas bem interessantes para a gente discutir. Então, vamos logo começar. Adriana, abra os trabalhos com as primeiras perguntas. Bom, Lidiane, a gente sempre conversa bastante com os nossos entrevistados sobre a formação acadêmica, né? Então, conta um pouco para a gente como que foi o seu processo de escolha pela Química, né? O que te levou a escolher esse curso na graduação? E se quando você escolheu fazer Química, você já tinha essa ideia de ser professora, ou se isso surgiu pelo caminho, como foi que surgiu? Vamos lá, Adriana. Então é o seguinte, eu sempre tive vontade de ser professora. Desde pequenininha eu brincava, né, com os meus primos, com as minhas bonecas, alinhava elas nas cadeirinhas e ali eu era professora, né, naquele ambiente. Mas eu fui uma aluna trabalhadora, né, como muitos aí têm a sua trajetória dessa forma, e então eu fiz o meu ensino médio numa condição que eu precisava trabalhar o dia todo e estudar à noite. Quando chegou no terceiro ano do ensino médio, então na hora de escolher a minha profissão, né, eu recordei toda essa trajetória de brincar de professora e era isso que eu desejei para minha vida toda, então eu continuei com esse sonho. Eu era uma boa aluna em todas as áreas, então chegou a hora de escolher qual era a área que eu iria, né, seguir. A minha primeira opção não era a Química, a minha primeira opção era Biologia. Eu era uma aluna que eu gostava muito de Biologia, muito em razão de uma professora que eu tive no ensino médio. Mas coisas da vida, né? Eu falo coisas da vida por quê? Porque a gente sabe a nossa origem e sabe o que a gente pode conseguir naquele dado momento, né? Então, o vestibular da Universidade Estadual de Goiás era 19 por vaga na Biologia e na Química ele era 7 por vaga. Então, nesse momento, eu escolhi, né, a Química pela concorrência. Fiz o meu primeiro vestibular, tanto o UEG quanto a Universidade Federal de Goiás. Na UEG eu não consegui aprovação, na UFG eu ainda consegui passar para a segunda fase, mas também não consegui aprovação naquele momento, no final do ensino médio. Então, comecei o movimento de buscar, né, uma formação visando as minhas lacunas do ensino médio, né, de ter estudado ali naquele ensino noturno, precário, né. Então, fiz 6 meses de cursinho, usei o dinheiro das minhas férias para pagar uma professora particular, para poder buscar alguns detalhes que eu ainda estava com dúvida, né?
E aí eu fiz o vestibular da Universidade Estadual novamente e nessa segunda vez eu consegui a minha aprovação. Para mim foi uma vitória imensa, né, por toda essa trajetória que eu tive com tantas dificuldades, chegar, né, e fazer essa graduação em Química, né? Então é isso. Lidiane, tem um humorista que faz humor com a vida do professor, inclusive o canal dele chama Vida de Professor, não sei se vocês já viram isso, que é muito engraçado, o Diogo, e ele fala assim, né? Será que não tem um adulto responsável para quando uma criança fala que quer ser professor, alguém lá e fala, não, menino, não faz isso, né? Ele brinca com isso. Mas é interessante porque, bom, a minha formação, minha opção inicial, e a da Adriana também, foi pelo bacharelado. Então a gente não fez a graduação pensando em ser professor, pelo menos no começo, né? E é interessante sempre ouvir alguém que, assim, desde criança queria ser professor, então eu acho bem interessante, né? Como um sonho mesmo, não deixa de ser bonito, né? E aí, você então fez a graduação na UEG, foi aqui em Anápolis? Onde que foi? Isso, aqui em Anápolis mesmo. E você é daqui de Anápolis? Nascida aqui, Nascida e criada. criada, anapolina, tá bom. Legal, Raiz. é bom saber mesmo, né? Porque é interessante pensar, você fez a tua formação e hoje você atua como professor aqui, né? No mesmo lugar onde você começou, tá? Aí você se formou e você foi atuar na rede estadual. Mas Isso. mas você disse que você já trabalhava antes, porque você trabalhou, fez o ensino médio, aí você pegou o dinheiro do seu trabalho, das férias, para pagar ali uma formação para te permitir passar então no vestibular. Tinha vestibular no meio do ano ou você teve que esperar um ano? Não, naquela época, como eu falei, a concorrência, por mais que era baixa comparado com a biologia, de 7 por vaga, mas ainda tinha uma concorrência razoável, né? Então, o vestibular da UEG era de 6 em 6 meses, a gente tinha um novo processo seletivo. Ah, então quer dizer que você não precisou ficar esperando o ano inteiro. Não, não. E aí você estudou ali e tal. Você ficou assim. Você ficou sentida, você ficou chateada enquanto você fazia química por não ter feito biologia? Ou logo você falou, me encontrei aqui, tá tudo bem. Como é que foi? No início, né, você fica com aquele sentimento de frustração. Fala, poxa vida, eu poderia ir para a área que eu gostaria inicialmente, né? Mas eu sabia que eu não ia conseguir, né? E quando eu olhei o meu resultado, mesmo com a minha aprovação, se eu tivesse escolhido a biologia, eu também não iria conseguir, né? Em função da concorrência. Então eu aprendi ali naquele momento, né? Que aquela foi a escolha que eu fiz, que eu consegui a aprovação, então eu iria me dedicar. Eu nunca fui de desistir das coisas que eu começava. Então eu tentei tomar gosto ali no início, né? Então, assim, a partir do segundo, terceiro período, quando a gente já começa a ver um pouquinho mais ali das disciplinas mais iniciais, da química, que a gente faz um retrospecto ali do ensino médio, eu percebi que eu estava no lugar certo, que era algo que eu poderia, né, gostar de fazer para o resto da minha vida. Então, eu fui tomando gosto ao longo do tempo, da minha trajetória. Ah, que legal, que bacana. E aí você se formou, então, e foi ser professora da rede estadual. Isso, Geraldo, eu passei no concurso, eu estava do quinto para o sexto período. Eu fiz o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Goiás para testar. Falei, poxa vida, vou testar essa prova. Na época era a Universidade Estadual de Goiás que fazia os concursos, né, até então, da SEDUC aqui em Goiás. E aí eu fui testar e acabei passando, né? Era para regiões, em específico na cidade, eu passei para a região norte, passei em segundo lugar, e aí eu fiquei totalmente desesperada, porque eu não era formada, né? E eu estava ali com aprovação no concurso. Então, naquela época, né, não sei se todos os processos seletivos, concursos, enfim, ainda existe essa possibilidade, mas você podia ir para o final da fila. Então, você assinava um termo de desistência temporária e você ia para o final dessa fila. E assim eu fiz. E aí eu fui torcendo
para que eu pudesse ter tempo hábil para formar e assumir esse concurso, né? Essa vaga nesse concurso. E as coisas correram tão bem para mim que eu terminei o meu curso em junho e já no início de julho veio a ordem de serviço. Então, assim, eu lembro que eu comecei a trabalhar em Teresópolis de Goiás, porque aí para Anápolis já não tinha mais código de vaga, né? Obviamente. Então, eu escolhi Teresópolis, porque já pensava em fazer um mestrado em Goiânia, né? Então, era uma cidade que ficava no meio do caminho. Então, quando eu assumi, né, esse concurso, no dia 31 de julho do ano de 2007, logo em seguida, 2 de agosto, eu já estava colando grau no meu curso. Então, as coisas aconteceram muito naturalmente e eu digo que deu tudo muito certo, né? Foi uma sorte muito grande ali ter acontecido tudo muito certinho. Que bom, né, que as coisas foram acontecendo, né, que deu certo você ir pro fim da fila e chegou bem na época certa. E, Lidiane, durante a graduação você continuou com essa perspectiva da docência mesmo? Então, depois que você entrou, teve contato com as disciplinas mais da química mesmo, você manteve essa intenção da docência? Você pensou em ir para uma área mais acadêmica da pesquisa? Como que foi? Sim, não, desde o princípio ali eu já tinha em mente que eu gostaria muito de ser professora. Mesmo também porque eu já namorava com meu esposo, né? E ele trabalhava na indústria, então a gente conversava muito sobre essa perspectiva da indústria. E as conversas não eram nada no sentido de incentivar, né? Sempre no sentido de que era um ambiente muito hostil, né? Era um ambiente de muita competição, então nada do que eu gostaria. Então, eu fui caminhando para o final do curso e sempre com essa perspectiva mesmo de ser professora. Tanto é que isso fez com que eu escolhesse mesmo trabalhar minha pesquisa, né? Final de curso, o trabalho de conclusão de curso, na perspectiva da educação química mesmo. Né? É uma coisa bem interessante, que eu também me dava bem em todas as áreas da química, né? Mas na hora de escolher a área mesmo de escrita do TCC, eu falei, poxa vida, eu quero que meu trabalho seja algo relevante para a química, né? Para o ensino de química e para a minha vida em específico, né? Então foi quando eu escolhi atuar com o tema de educação química para surdos, né? Eu conto a história, né? É bem interessante porque eu estava na biblioteca da UEG pensando o que eu ia desenvolver como tema de pesquisa nesse TCC. E aí, eu olhando os livros da biblioteca, a biblioteca da UEG, do campus, né? Antigo campus Henrique Santilo, né? Conhecido assim na minha época. Ela não é muito grande, e aí de repente eu estou olhando alguns livros na área da educação e eu vejo um livro chamado Ensino de Língua Portuguesa para Surdos. Então, é um livro do MEC, inclusive, né? É um livro orientador. E aí eu pego esse livro e eu falo, poxa vida, tem pessoas preocupadas em ensinar português para o surdo. E como é a química? Foi o primeiro estalo, né? Que veio à mente, falar, poxa vida, eu quero entender um pouco sobre isso, né? Eu já sabia que já existia esse tipo de aluno na rede regular de ensino, né? Dentro da cidade. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso para entender como é que era, né, esse ensino de química que era propiciado para esses alunos na cidade. Então, já aproveitei meu estágio naquele momento, já estagiei numa escola dita inclusiva, né, naquele momento, e já ali já coletei dados para que eu pudesse desenvolver minha pesquisa. Nossa, muito bacana. Eu, quando comecei a dar aula aqui em Goiás, a primeira turma que eu peguei tinha uma estudante surda também. E foi um desafio enorme, assim, porque eu nunca tinha dado aula, né? E aí já chegou da dar aula, então realmente é um tema que é bastante importante, né, pra gente. Assim, porque, É verdade, Adriana, é um choque, né? Na verdade, é um choque no primeiro momento, né? Nem sempre na graduação a gente tem, né, orientação, formação para trabalhar com esses alunos, né? E aí, como que foi a sua opção para fazer o mestrado? Né? Você já aproveitou esse tema do TCC? Como que foi essa escolha aí?
E aí fala um pouco para a gente sobre como foi a pesquisa e os principais resultados que você teve. Certo. No mestrado, terminei o meu curso e no final dessa trajetória na UEG, eu conheci um professor, né, o professor Cláudio Benite, que hoje é professor da Universidade Federal de Goiás, e ele sempre viu, né, essa vontade de seguir nessa carreira e de buscar mais conhecimento. E ele me fez um convite, né? A esposa dele, professora Ana Benite, já era a servidora efetiva da Universidade Federal de Goiás e ela estava iniciando ali a trajetória dela dentro da instituição e ela tinha sido apresentada para a área de educação inclusiva, que é uma área que chamou a atenção dela. E, então, como trajetória acadêmica dentro da Universidade Federal de Goiás, a professora Ana Benite queria iniciar as suas pesquisas nesse campo. E como eu já estava ali né, no meio dessa discussão, ele propôs de apresentar ela para mim, né? Então eu fui até a Universidade Federal de Goiás. Nessa época, o UEG, a Universidade Estadual de Goiás, não tinha uma tradição efetiva na área de pesquisa e ensino de química, porque a gente contava só com um professor efetivo. Então, ele não conseguia, né, dar conta dessa demanda que era alta para as pesquisas em ensino de química naquele momento. Então, eu aceitei o convite do professor Cláudio Benite, conheci a professora Ana Benite e adentrei numa iniciação científica voluntária dentro do Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão, que ela tinha fundado no ano de 2007. E nesses 6 meses que eu fiquei de iniciação científica voluntária, eu aprendi muita coisa que eu não tinha tido a oportunidade de aprender dentro da Universidade Estadual de Goiás, que é o que a gente chama hoje de introdução à pesquisa e ensino de química, né? Então seria entender toda a concepção de pesquisa dentro do ensino de química, como funciona essa área. Então foi ali. A professora Ana Benite me apresentou uma proposta dentro do que eu já trabalhava, né? Ela estava iniciando ali uma rede de pesquisa em educação inclusiva, Rede Goiana de Pesquisa em Educação Inclusiva, que era um projeto que ela tinha conseguido financiamento com a FAPEG. E aí eu organizei o meu projeto para trabalhar em específico com a deficiência auditiva, né, e que a gente chamava naquela época de deficiência auditiva até por um desconhecimento, né, cultural da comunidade surda. E aí, no meio do processo, a professora Ana Benite já tinha uma primeira aluna de mestrado e essa aluna desistiu do mestrado. E a professora Ana Benite, ela queria muito que alguém contasse a constituição dessa rede goiana de pesquisa em educação inclusiva. Então, apesar de ter passado num processo seletivo com um projeto de pesquisa que era voltado para as pessoas surdas, eu tive que modificar o meu projeto para atender esse pedido da professora Ana Benite, que era um pedido louvável, né, muito importante que a gente relatasse a constituição dessa rede e como ela funcionava, né? Então, a minha pesquisa foi remodelada e foi conduzida nas dependências da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, mais especificamente dentro da coordenação de ensino especial. Então, a gente tinha algumas reuniões com professores de ciência e a gente trabalhava o tema de educação inclusiva para esses professores de ciências que iriam ser multiplicadores dessas estratégias, né, didáticas metodológicas na rede estadual. Então, assim, os resultados foram muito interessantes, porque a gente conseguiu mostrar que esse movimento de rede, né, que na época a gente chamava de rede social, mas não é essa rede social que a gente conhece como Facebook, Instagram, tanto é que muita gente cita meus trabalhos erroneamente dessa época, achando que eu utilizei redes sociais como ferramenta de interação social, e não tem nada a ver com isso. A rede social era no sentido mais de interação mesmo entre pessoas ali naquele ambiente onde a gente tinha a formação de professores nessa perspectiva de educação inclusiva, mais especificamente de formação de professores de ciência.
Então foi uma experiência muito bacana e que contribuiu muito para a minha formação, porque aí eu tive contato com as especificidades gerais da educação inclusiva ali dentro da Secretaria de Educação do Estado. E foi também muito interessante para a professora Benite, que conseguiu dar um pontapé ali, né, no projeto que ela desenhou e que iria desencadear uma série de pesquisas depois da minha, né? Então foi bem interessante nesse sentido. Lidiane, e nessa época você estava trabalhando também, então, né? Que logo que você se formou, você estava atuando e ao mesmo tempo pesquisando na área de ensino, né? Isso, sem licença, porque eu estava no meu estágio probatório, né? Então eu morava em Anápolis, parava em Teresópolis, trabalhava, ia para Goiânia, fazia as minhas disciplinas e a minha pesquisa, retornava para Teresópolis e depois vinha em casa só para dormir. Uma rotina bem exaustiva, mas muito gratificante no final. Não posso reclamar. Lidiane, me vieram duas coisas assim para eu perguntar, antes da gente avançar para o seu doutorado, que é, então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você acaba a tua graduação no meio de 2007. Isso. Então, assim, você acabou a graduação em junho de 2007. Em agosto de 2007, você já estava trabalhando na rede e já estava escrevendo o teu projeto de mestrado que você começou em 2008, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo, Geraldo. Então, em 6 meses, tua vida passa assim, de ser uma estudante de química para você ser uma professora de química e mestranda no programa de educação em ciências. Isso, é isso mesmo. Já começou bem professora, né? Muito para fazer. Exato, então já focou ali, né? Foi atuar na educação e pesquisar a educação. É um percurso interessante, eu acho. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, que a gente não tinha pensado nisso antes, mas então você não tinha contato com surdo antes? Você não tem surdo na família, ou você não tinha amigos? Você não tinha contato com a comunidade surda? Não tinha contato, mas a partir daquele momento, naquela biblioteca ali, que eu decidi trabalhar com a temática, eu já iniciei um curso de Libras, em 2006, para você ter noção. Aqui na cidade de Anápolis, a língua tinha sido reconhecida em 2002 e o decreto que regulamenta a lei, né, de reconhecimento da Libras era de 2005, é de 2005. Então aqui em Anápolis, para você ter noção, na turma que eu fiz Libras a primeira vez, nós éramos 3 alunos. Eu, maluquinha lá no meio, porque queria trabalhar com o meu TCC na área. Um professor de educação física, porque ele trabalhava na APAE, então ele tinha alunos surdos. E uma enfermeira, que estava tentando aprender Libras para atender melhor seus pacientes dentro do hospital. Eram 3 pessoas. A forma como o curso foi dado nessa primeira vez, porque eu fiz o curso por 2 vezes, justamente porque eu não tenho esse contato, então eu durante um tempo fiquei um pouco longe da língua e a gente vai esquecendo realmente. Então dessa primeira vez foi mais um curso de memorização de sinais. Hoje eu entendo, né, a professora não tinha uma formação em letras, libras, então ela não conhecia muito dessa didática de ensino de línguas, né? E então foi assim, aprender sinais. Hoje eu entendo que isso é fracasso, porque você aprender a língua de sinais só sabendo sinais, você não consegue estabelecer uma gramática, vamos dizer assim, dessa língua de sinais e estabelecer uma linguagem efetiva com o surdo. Você vai ficar ali fazendo um português sinalizado, que é fazendo sinais na estrutura do português, e o surdo não entende isso, né? Então, da segunda vez foi bem mais interessante o curso e com certeza me trouxe, agregou muito mais para minha formação, né? E aí, então, você conclui teu mestrado, que você falou em Educação em Ciência e Matemática, quer dizer, o programa chama Educação em Ciência e Matemática, mas você trabalhou com o ensino de Química para surdos. Né? Isso. E aí você continua com a mesma orientadora, só que você muda de programa. Você vai para o programa de Química, então você vai fazer um doutorado em Química. Isso. Então, eu queria que você falasse por que você mudou de programa e já aproveitar e falar o que você pesquisou, quais foram os resultados e como é que foi esse ingresso no doutorado, se você continuava trabalhando, como é que foi tudo isso que envolve o doutorado.
Bem, eu terminei o mestrado, né? E aí eu sempre falo que aí eu fui ter os meus filhos, né? Então eu tive tive dois, e aí eu pensei em voltar para o doutorado. Nesse meio tempo, pensando já no projeto do doutorado, inclusive já tinha conversado com a professora Ana Benite, foi a professora Ana Benite, quero retornar para o doutorado, mas agora eu quero trabalhar com surdos, né? E ela foi total, assim, a favor, falou, não, beleza, a gente eu deixo você trabalhar o que você quiser ali, né, a sua área que você gosta tanto. E aí, no meio do caminho, o projeto estava prontinho, só faltava a gente adentrar mesmo no processo seletivo, e aí eu descubro a minha terceira gravidez. Então, eu dou um tempo ali naquele momento, né? Isso era 2013, entre 2013 e 2014. Conversei com ela, né, foi muito solícita ali naquele momento. E então a gente faz uma pausa. Então, eu entro em 2016, efetivamente no doutorado. Só que eu já tinha feito algumas disciplinas como aluna especial no doutorado da Química, né? E não existia naquele momento, né, até então que eu fiz essas disciplinas, o doutorado em Educação em Ciências e Matemática. Então, quando eu retorno em 2016, faço o processo seletivo e consigo a minha aprovação, eu poderia aproveitar todos esses créditos que eu havia feito ali naquele momento, né? Então, entre ter que fazer todas as disciplinas novamente e aproveitar os meus créditos, eu preferi continuar ali no doutorado em Química, né? Então, assim, mas isso é algo que já me trouxe algumas dificuldades, né, na minha trajetória de vida profissional, porque o meu diploma, ele é doutora em Química, e que não traduz o que eu pesquisei, né, que é o ensino de Química para surdos, né. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, né, nesse momento ali. Sabe que é interessante isso, o que vem escrito no diploma, né? Vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz um mestrado num programa que se chama Teoria e História Literária, que é um nome antiquado para os estudos de literatura, não se usa mais, quase não tem programa com esse nome, Teoria Literária, Teoria e História Literária. Então meu diploma está escrito Teoria e História Literária, e a área de concentração aparece lá, História e Historiografia Literária. Só que, formalmente, é um diploma em letras, né? Então, o que acontecia, que é o que deve acontecer com você também, né? Quer dizer, o meu trabalho era um trabalho de interface entre a história e a literatura, que servia tanto para a história como para a literatura. Eu publiquei artigos resultantes do mestrado em revistas de história e em revistas de literatura, indiscriminadamente, assim, sem fazer adaptação nenhuma, porque o trabalho era isso. Só que quando eu vim fazer o concurso do IFG, aí o meu mestrado contava menos pontos, porque, de acordo com os editais e tal, não estava escrito que eu era mestre em história, apesar da dissertação, né, que é o que acontece com você, né, quer dizer, você tem lá, doutor em química, mas teu trabalho é ensino de química, ensino de ciências, né, tem alguns editais de concurso hoje, eu já vi uns editais assim, que ele pede lá assim, diploma em tais áreas ou em outras áreas com a tese dentro do assunto do concurso. Eu já vi alguns. E alguns lugares são mais interessantes, não fala a área, fala assim, você tem que ter doutorado, porque afinal você vai vir aqui fazer uma prova, né? Veja, vai ter um concurso de ensino de ciências. Ele fala assim, o professor precisa ter doutorado. Se eu não sei nada de ensino de ciências, como é que eu vou fazer aquela prova, né? Então, algumas instituições, inclusive no exterior isso é mais comum, você tem que ter doutorado e você tem que vir aqui fazer a prova. Se você faz a prova, passa, você tem produção na área, você mostra que você está habilitado, né? Então, acho que isso é um problema, não só do IFG, mas do IFG também, na seleção dos profissionais, né? Porque você não olha, você olha o que está escrito no papel. É um pouco essa tradição, um certo formalismo brasileiro, assim. Não importa a coisa, importa o que está escrito no papel, né? Isso, é um problema mesmo, Geraldo, porque é um papel que não traduz a sua vida toda acadêmica, né? Porque qualquer um que olhe no meu currículo Lattes hoje entende que a minha produção ela é toda na área de ensino, né? Ensino de química, em específico.
E o meu diploma é só uma materialização, né? Se você parar para pensar em termos de doutorado em ensino de química no Brasil, são pouquíssimos, pouquíssimos. Dá para contar nos dedos o número de programas que existem, o doutorado em ensino de química, que vai trazer esse título para você. Na maioria das vezes a gente tem o doutorado em educação em ciências e matemática, ou em ensino de ciências, e muitas das vezes os professores da área de ensino estão dentro dos programas de pós-graduação em química, pesquisando sobre ensino naquele programa em específico, né? Então, que era o que acontecia ali na Universidade Federal de Goiás, na época que eu adentrei no doutorado. O fato de todos os professores da área de ensino de química, né, professor Marlon, Niwara, Ana Benite, estarem orientando ali naquele programa, né? Então, tanto é que no meu currículo eu coloco lá, doutora em química com ênfase em ensino de química, para que as pessoas não vejam o nome simplesmente, né, mas que entendam que teve uma pesquisa dentro do ensino de química ali por trás. Mas, infelizmente, né, não são todos os espaços que vão valorizar dessa forma a trajetória acadêmica do profissional. Infelizmente, vai, né, dar importância realmente para o papel. E aí é onde a gente encontra os problemas. Até porque os programas de ensino das diversas áreas são mais recentes, né? Quer dizer, os programas de química, física, história, eles são mais antigos, e aí depois de uma primeira leva de programas, falando da história da constituição da pós-graduação no Brasil, né? Depois que esses programas das disciplinas já estarem estabelecidos, aí é que vem os programas de ensino, porque no começo os programas de ensino eles não eram programas, eles eram linhas de pesquisa dentro dos programas das disciplinas, né? Que era o que aconteceu com a história também, né? E eu acho também que porque a pesquisa em educação em ciências, em ensino de ciências, também é mais recente, né, Lidiane? Aqui no país, pelo menos. Então, acho que realmente tem essa questão temporal. A partir disso que o Geraldo falou, me surgiu uma dúvida que não estava prevista no nosso roteiro. Se você teve alguma dificuldade com relação a isso que o Geraldo falou, da diferença entre a sua formação no doutorado e o que está no título, né? Então, se em algum concurso, algum processo seletivo, você teve alguma dificuldade com relação a isso, porque a sua formação, foi o que você falou, né? O que sai no título não corresponde exatamente à sua formação do doutorado. Já tive sim, Adriana. Inclusive, numa recente tentativa de credenciamento em um programa de pós-graduação, eu tive a minha candidatura barrada, né, vamos dizer assim, né, não houve nem a análise da minha produção, né, acadêmica, justamente porque o meu título não era na área de ensino, ele era na área de química, né? Então foi quando eu realmente vi o peso que tinha aquele papel para determinadas pessoas, né? Até então a gente conversava muito com alguns colegas que tinham tido problemas em concursos, né? Pelo fato do que o Geraldo havia colocado anteriormente, né? Pedia lá o doutor em ensino de ciências ou ensino de química. E aí sempre esses colegas meus conversavam comigo e falavam, olha, eu tive que entrar na justiça, né? Para mostrar que a minha produção acadêmica é na área de ensino, e bastante desses colegas meus, muitos conseguiram, né? Por decisões judiciais, conseguirem entrar, né, em vagas com o diploma de doutor em química. Mas nesse caso meu, eu não consegui e também não procurei naquele momento entrar com algum processo, porque eu entendo também que é preciso que o programa compreenda essas questões, né? E se ali naquele momento um colegiado avaliou e decidiu que eu não era adequada para aquele perfil de vaga, aí eu até brinco, falo, poxa vida, eu também, né? Então agora eu que não quero entrar ali mais, né? Então, porque se a pessoa não quis avaliar toda a minha produção acadêmica por causa de um papel, né? Então esse programa não me merece. E aí são as contradições, né, da área de educação em ciências, né? A gente valoriza tanto essa questão do aprender, né, que nem sempre os documentos refletem o que acontece na realidade, a gente se depara com esse tipo de situação, né? Então, igual você falou, né, o próprio corpo docente não conseguiu
né, ter essa sensibilidade. E também me surgiu uma outra coisa que talvez já seja um gancho para uma pergunta que poderia vir mais lá na frente. Nesse período, então, entre o mestrado e o doutorado, que não foi na sequência, né? Você falou que teve um hiato aí. Você continuou dando aula, você se tornou mãe, né? Então, compartilha aí com a gente um pouco como que foi também essa experiência da maternidade, né? Trabalhando, e aí depois, quando você volta para o doutorado, pelo que eu entendi, o seu último filho ou a sua última filha estava pequena, né? Como que foi, assim, conciliar mais essa questão da maternidade, né? Com o trabalho e a formação acadêmica? Isso, eu nesse meio tempo, né, entrei no Estado como servidora do Estado em 2007, né, no meio do ano, e já entrei no mestrado. Então, se tratando de um contexto temporal, era bem ali o período de expansão dos institutos federais, né? Então, quando eu terminei o mestrado, no ano de 2010, a gente tinha ali um grande número de vagas, né, sendo ofertados nos diversos campos do Instituto Federal de Goiás. E aí eu fiz durante esse período, entre 2010 e 2011, ali, 3 concursos para o Instituto Federal de Goiás. E consegui a minha aprovação no 3º concurso que eu fiz, né? A minha aprovação foi para o campus Inhumas, né? Não foi para o campus Anápolis, mas foi algo providencial, eu digo, né? Porque eu passei em 2º lugar no concurso para Inhumas, e ali naquele momento, a 3ª colocada já era professora substituta do campus Inhuma, minha amiga Danila. E então, assim, havia, né, uma expectativa de que a Danila continuasse lá. E aqui no campus Anápolis, havia também uma expectativa de que alguém da área de ensino viesse para o campus, porque a gente ia iniciar posteriormente ali a disciplina de estágio, e a gente tinha um quadro que não tinha ninguém da área, né, de ensino de química. Então eu consegui tomar posse no campus Anápolis, a professora Danila tomou posse no campus Inhuma, e ficou bom para todo mundo, né? E aí no meio desse tempo aí tá eu, né, terminando o mestrado, tendo meu primeiro filho, entrei no Instituto Federal, tive logo na sequência meu 2º filho, e pensando no doutorado, tive meu 3º filho, e assim, é muito difícil, muito complexo, né? Hoje eu faço questão, assim que o Lattes atualizou a oportunidade de lançar a maternidade, eu faço questão de inserir as minhas 3 licenças maternidades que eu tive no meu currículo Lattes. Por quê? Para que as pessoas possam entender, né, certos hiatos, vamos dizer assim, no meu currículo Lattes. Porque em determinados momentos a minha prioridade não era, né, o meu trabalho, não era o meu mestrado, o meu doutorado, enfim, né, eram os meus filhos, né? Então, é muito complexo. Mas eu tive um companheiro que me incentivou, né, que acolheu todas essas minhas decisões juntamente comigo e fez com que tudo pudesse caminhar da maneira mais natural possível, né? Então, assim, foi complexo, eu não posso dizer que foi fácil, foi muito difícil, com altos e baixos, crises de ansiedade, de depressão, né? De momentos de você se julgar, falar, poxa vida, eu não sou uma boa mãe, né? Porque às vezes você deixa de lado, né? Quando algum médico chega, por exemplo, e pergunta assim, mas com quantos anos seu filho andou? Com quantos anos seu filho falou? Com quantos... E você começa a tentar buscar isso na memória, e você não consegue efetivamente trazer respostas, porque eu tive filhos com uma diferença muito pequena. Então aí você começa a se sentir mal por isso, fala, poxa vida, eu perdi toda a infância ali, né, onde os meus filhos precisavam de uma presença mais próxima, mas são escolhas que a gente faz, né, e aí eu sempre falo assim, é uma escolha que foi pensada, que foi conversada com meu companheiro, que foi apoiada por ele, inclusive, que também é professor, que tem uma carreira acadêmica também, a gente praticamente terminou o doutorado juntos.
E então, assim, fluiu bem, porque a gente tinha duas pessoas ali naquele seio familiar que entendia dessa trajetória, entendia dos problemas que a gente passaria naquele momento e que se apoiava, né? Duas pessoas que se apoiavam. Então, tudo fluiu naturalmente. Ah, legal, Lidiane. É sempre bom a gente ouvir isso, né? Eu tenho um filho pequeno agora e vejo a dificuldade, né? Uma coisa que é interessante também é que a paternidade também vem mudando, né? A maternidade é algo que foi uma luta das mulheres, né? Para que isso ficasse registrado no currículo e tudo mais, tal. E mais recentemente eu vejo, convivendo com os pais, os pais que são pais mais recentes, já têm uma interação com seus filhos, uma preocupação, um cuidado, muito por causa da cobrança das mulheres, né? De revezar, de distribuir as atividades e tal. E de fato é puxado, né? Porque quando a criança não dorme, né? E aí você tem que dar uma aula, tem que escrever um artigo. Então, eu penso por mim, antes eu pensava, vou sentar aqui e escrever um artigo em uma semana. Hoje eu falo assim, com sorte em 3 meses sai um rascunho, né? Porque é assim, né? E eu fico imaginando você com 3, né? Eu fiz uma escadinha e 3, e depois foi fazer o doutorado, então eu posso só imaginar os desafios, né? Mas que bom que você teve aí um companheiro também que apoiou, e isso faz toda a diferença, né? Porque, de fato, eu tenho dificuldade de imaginar como que seria a vida de um professora, pesquisador que fosse pai ou mãe solo. Você falou que não, eu morria, porque é um negócio impossível, né? Mas Realmente. eu queria voltar para o teu campo de pesquisa, né, e tratar de uma especificidade que eu sempre acho interessante perguntar. Você, sem ter contato prévio com a comunidade surda, você ingressou no campo de pesquisa da educação de surdos, que é uma espécie de, vamos dizer, subcampo da educação especial, como um todo, né? Você tem a educação especial e você tem a educação de surdos. Mas eu sei também que a comunidade surda ela tem algumas particularidades e que nem sempre ela está muito afinada com as demandas da comunidade de educação especial em geral. Quer dizer, ela tem especificidade e tem algumas tensões também ali, né? Isso. Então, eu queria que você falasse sobre a especificidade dos surdos no campo da educação especial em geral e no campo do ensino de ciências, né? Queria que você tocasse um pouco nesse assunto também para mim esclarecer e esclarecer os nossos ouvintes. Isso. Quando eu adentrei nesse campo, ainda lá na minha graduação, né, o que a gente percebeu é que existia uma carência de pesquisas, né, na área que envolvia a educação de surdos. Eles eram um público marginalizado, né? Então, quando eu adentrei ali naquele ambiente e a gente foi percebendo, né, que a linguagem que circulava naquele ambiente ali bilíngue, né, era uma linguagem que dentro da especificidade da química trazia bastante complexidade para a aprendizagem do aluno. Então ali foi o primeiro momento que eu me vi mesmo, né? Me vi fazendo algo para tentar modificar essa realidade, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu retorno para o doutorado, eu já retorno com um problema, né, de pesquisa muito claro, né? Porque eu queria estudar justamente esse processo de linguagem que envolvia esse ambiente bilíngue, né, onde a gente não tinha, né, um profissional fluente em Libras e com formação específica em Química, mas que a gente precisava de um intermediador, que é a figura do intérprete, né? Então eu queria investigar isso, porque muito se discutia, né, nas pesquisas que até então eu via, que a figura do intérprete atrapalhava o processo, né? Porque muitas das vezes ele não tinha um conhecimento da área específica e aí ele às vezes traduzia uma mensagem que muitas das vezes não era o que o professor de química gostaria que chegasse, né,
no aluno surdo, e isso trazia algumas dificuldades. Eu nunca adotei essa postura de criticar o intérprete, né? Eu sempre, e era uma preocupação minha até dentro da minha tese mesmo, porque é uma figura importante no processo. A gente tem aí dentro do estado de Goiás uma instituição de bilíngue, né, que a gente tem ali a possibilidade de ter os profissionais ensinando na língua brasileira de sinais, que é em Goiânia, né, a escola bilíngue. Então, assim, na maioria das outras escolas, o que você vai ter, né? Na maioria, na grande maioria esmagadora, vai ter a figura do intérprete. Então, eu sempre pensei de trazer esse intérprete para perto, né, do professor, sempre discuti o que uma pesquisadora traz como codocência, a professora Kelman, traz como codocência, que é ali o intérprete e o professor planejando, né, juntos as intervenções pedagógicas que serão trabalhadas e vislumbrando essas especificidades do aluno surdo, né? Então, é a partir dali que a gente vem trabalhando toda essa tese, né? Esse ambiente de linguagem, no qual eu consegui resultados bastante interessantes. Eu digo que a minha postura, né, voltando na questão que você falou dos surdos dentro do campo da educação especial, eu sinto que eu não tenho uma opinião muito claramente formulada quanto a essas tensões, né? Porque em vários momentos durante a minha tese, né, eu também me vi refletindo sobre o fato de que a educação bilíngue, né, nesse formato, e inclusive tive experiências dentro dessa educação bilíngue recentemente, né, e o fato de não ter um intérprete, de ter um ensino de química na língua natural do surdo, sem nenhuma interferência, realmente é muito interessante de se ver e atinge o ponto, porque ali não tem o mais, não tem o porém, não tem o se, né? Porque o professor tá ali conversando diretamente com o surdo e conseguindo ter o feedback na hora do que ele está ensinando. Então eu não tenho muito uma questão muito bem formulada, porque eu vejo as pessoas surdas que eu converso falar que o ambiente da escola regular é importante para a socialização, para o conhecimento das diferenças, mas eu vejo que um ambiente bilíngue também traz essa questão positiva do ensino e da aprendizagem do surdo. Então são questões que eu não entrei, né? Não milito para um lado nem para o outro, mas que são importantes nesse processo, que eu avalio como importante, né? Mas que são causas de tensão ali, né? Inclusive na reformulação dessa nova modalidade de educação bilíngue, né? Porque a comunidade surda, de certa forma, ela quer que isso aconteça dessa forma, para que seja respeitada a língua natural. Porque a gente tem uma série de pesquisas, um histórico de pesquisas que vai mostrar o fracasso educacional do surdo ao longo da trajetória de escolarização dele. Então, é nesses estudos que a comunidade surda vai se embasar para buscar essa discussão de que é necessário uma escola bilíngue para o surdo, para que ele tenha acesso ao conhecimento na sua língua natural e que seja respeitada as suas particularidades. Mas, ao mesmo tempo, quando você às vezes escuta os surdos, eles veem como positivo estar em outra escola, né? Não são todos que têm essa ideia, mas muitos entendem que é importante sim estar nesse ambiente onde as diferenças são apresentadas, né? Onde tem o aluno com deficiência visual, onde tem o autista, né? Onde tem o deficiente físico e onde tem o negro, onde tem, né, as pessoas com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, enfim, né, nesse ambiente inclusivo. Então eu sempre falo, eu não tenho uma opinião muito formada de que lado eu tô nessa história, né? Mas isso é muito importante nas discussões que a gente faz, sim. Quer dizer que é um campo de pesquisa em aberto, né? Então, tem margem para se pesquisar isso aí. Às vezes algum ouvinte está aí, como você estava na biblioteca olhando os livros e pensando, o que eu vou fazer? Então, tá aí uma possibilidade de pesquisa dentre tantas outras, né? Isso mesmo. E Lidiane, eu fiquei pensando aqui enquanto você foi falando,
E aí é porque eu não sou da área, não conheço, tá? Mas existe algum lugar onde seja possível esse ensino de ciências ou de química bilíngue? Porque eu estou pensando na complexidade desse profissional, né? Porque tem que ser alguém que tenha uma formação da química, mas ao mesmo tempo, como você falou, ser fluente em Libras, né? Então, existe algum centro de formação, algum curso superior em que exista isso? Em Aqui na região, Goiânia, no país mesmo, né? isso, em Goiânia, a gente tem uma escola, né, que é o antigo Centro Especial Elísio Campos, que é uma escola que foi remodelada, foi reformulada a partir da nova política, né, que implantou a nova modalidade de educação bilíngue no ano de 2021. Então, essa escola foi toda remodelada para atender essa proposta, né? Lá, isso já acontecia. A gente fala que lá era uma educação inclusiva reversa, porque lá o ensino, para quem entrava lá, as pessoas sabiam que tinham que dominar Libras, porque o ensino ele era ministrado na língua brasileira de sinais por um profissional da área específica. Então, você como ouvinte, você poderia estudar lá, mas você tinha que ter o domínio da Libras, porque o ensino ia ser trabalhado todo dentro da perspectiva desse bilinguismo ali, né? Então, hoje essa escola foi remodelada, né, para atender essa proposta. E aí ela funciona dentro de Goiânia. Hoje ela tem outro nome, acho que é Centro Educacional Bilíngue Elísio Campos, Centro Educacional Bilíngue de Goiás, Elísio Campos, alguma coisa assim. E tem uma proposta toda voltada, né, já pensando já nessa proposta do novo ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, então voltada para a especificidade da comunidade surda. Então, se hoje em dia eles estudam Libras, estudam língua portuguesa, estuda a cultura surda, né, então é toda uma grade curricular que foi pensada para esse público em específico ali, dado a sua grande especificidade mesmo. Mas é a escola básica. Isso, é uma escola básica conveniada com a Associação de Surdos do Estado de Goiás. Então, ela funciona ali dentro da Associação de Surdos do Estado de Goiás como parte integrante dessa instituição. Mas os professores são concursados da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. E ela tem, então, do ensino fundamental até o médio? Como é que é? Isso, segunda fase do ensino fundamental até o ensino médio. Ah, ok, entendi. Bom, vamos falar então sobre os resultados da sua pesquisa de doutorado, que você está aí publicando alguns artigos sobre isso. E eu queria chegar nesse ponto aqui. Você passou para a gente 3 artigos, né? Para a gente falar um pouco sobre isso, que são os resultados da sua pesquisa, que acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Você fez uma tese e você está divulgando seus resultados. Você publicou um artigo chamado Investigando a Apropriação Conceitual no Contexto da Surdez, as transformações químicas em discussão. Todo título de artigo, de pesquisador e tal, ele parece que é escrito numa outra língua, né? Para quem não é da área, né? Aí é comum, e a gente tem essa coisa de fazer um título, 2 pontos e faz alguma coisa ali. Então isso aí. Mas muitos dos nossos ouvintes são nossos estudantes, eles não sabem muito bem esses códigos acadêmicos. Então eu queria que você contasse para a gente o que fala esse artigo, em síntese, claro, né? Se alguém quiser, a gente vai linkar os artigos na descrição do podcast, quem se interessar vai poder acessar, porque a ideia é divulgar a ciência mesmo, produzida aqui. Então, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo, Investigando a Apropriação Conceitual no Contexto da Surdez, as Transformações Químicas em Discussão, que foi publicado na Revista de Ensino de Ciências e Matemática. Então, fala pra gente o que o artigo diz, como é que foi o processo de publicar, porque também é uma coisa interessante de a gente falar desse processo, de você submete um artigo, como é que é. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bem, quando a gente finalizou, né, o processo do doutorado, e a gente faz aquele desenho, né, infelizmente a gente tem a restrição dos periódicos, né, de ter uma quantidade máxima de páginas, e que às vezes essa quantidade máxima é muito mínima perto do que a gente precisa para contar uma parte ali da discussão que foi tecida na tese. Então, esse artigo em específico, né,
a gente recortou um pedaço dessa tese, onde a gente investigava justamente essa apropriação conceitual, né? Como que os alunos surdos que participaram do meu curso de extensão, que foi ofertado dentro do IFG, com uma proposta toda experimental no ano de 2016, como eles apropriavam o conceito de transformações químicas, que é um conceito básico, né, fundamento ali da química, né? Então, nesse movimento de apropriação... Peraí. Pode falar. Explica o que são as transformações químicas. Porque vocês são da química, mas eu sou historiadora, eu não sei o que é isso. Então, me explica o que são transformações químicas. Porque o pessoal não sabia e muito menos eu. Então, por favor. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui na questão fundamental. As transformações químicas, eu posso dizer que ele é um tripé, né? Porque a química, ela vai estudar basicamente materiais e substâncias. E aí, se a gente analisar esses materiais e substâncias, a gente pode analisá-los a partir de um tripé, né? Que aí existe figurinhas na internet, que é um triângulo, onde materiais e substâncias estão no meio dele, e nos vértices a gente tem constituição, transformações e propriedades, né? Então, a constituição fica claro que do que são constituídos os materiais e as substâncias. Então, ali vai estudar o átomo, né? E essas questões que envolvem essa constituição. As propriedades, como que propriedades do tipo densidade, do tipo temperatura de fusão, né? O que faz com que uma substância ou uma matéria tenha aquelas características fundamentais, vamos dizer assim. E o outro tripé é as transformações, que é onde a gente vai estudar como são formadas essas substâncias, esses materiais e os processos que envolvem a energia, vamos dizer assim, né? Propriamente dito. Então, as trocas energéticas que envolvem essas transformações. Então, basicamente, esse tripé ali, transformações químicas, né? E aí foi realizado de uma maneira muito superficial, obviamente, porque é uma parte pequena que é vista ali no primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente está estudando o que a gente chama de reações químicas, né? Como que a matéria pode ser transformada a partir de alguns caminhos que se pode ser conduzidos. Então, como essa matéria vai ser transformada ali nesse caminho, nessa trajetória. Né? Então, ficou claro, Geraldo? Acho que eu entendi, mas eu precisava responder umas perguntas por escrito para ter certeza. Mas vamos lá, acho que deu para entender sim, Lidiane. Quer dizer, aquela parte básica da química, o átomo, a molécula, as propriedades, com que temperatura ele muda de estado de um para outro, não sei se entra nisso, se conduz eletricidade ou não, esse tipo de coisa aí que nós estamos falando, né? Isso. E aí, esse artigo em específico vai trabalhar nessas questões que envolvem essa transformação da matéria e a gente vai observar como esse conceito vai ser apreendido ao longo de uma sequência didática que foi pensada, né, de um nível de complexidade mínimo para uma complexidade maior ao longo desse caminhar dessa sequência didática. E aí, nesse artigo em específico, a gente discute algumas coisas ali que tinham relações com esse ambiente bilíngue e bimodal, com a presença do intérprete ali nesse ambiente, como que essa discussão acontecia ali no momento que envolvia certos imprevistos, né, como no caso de que eu falava uma determinada palavra que não tinha sinal correspondente, né, vamos dar um exemplo assim. E aí a intérprete olhava para mim e falava, poxa vida, não tem sinal. Aí a gente parava, né? Os alunos ficavam à parte ali daquela discussão, porque eu e a intérprete precisava afinar o nosso discurso para que a mensagem fosse passada para esses alunos surdos da melhor maneira possível, né? Sem nenhum tipo de interferência. Então, todo esse movimento de como acontece essa apropriação aconteceu, né, essa discussão aconteceu nesse artigo, e aí a gente traz algumas reflexões desse movimento de apropriação
em razão de como isso acontece nesse ambiente. E você publicou, então, um outro artigo também, falando sobre a elaboração conceitual de química de uma perspectiva bilíngue, um estudo a partir da educação de surdos. Então, se eu estou entendendo, quer dizer, você está muito preocupada, os 3 artigos são sobre conceitos, né? Isso. Então, se eu estou entendendo direito a tua explicação, você me corrige, você está sempre trabalhando assim, como que você consegue, porque um conceito ele não é elaborado para a linguagem de surdos, para Libras, né? Então, ele é elaborado numa língua, numa linguagem científica e difundido, no nosso caso, na língua portuguesa. E aí você tem que pegar isso e passar para a língua de surdos, só que você tem que fazer 2 coisas. Você tem que traduzir a língua portuguesa e você tem que traduzir o conceito. É isso mesmo? E aí é isso que você está falando da elaboração conceitual de química numa perspectiva bilíngue? Conta pra gente. E isso também, Geraldo, porque não é só o discurso, né, que vai ser transformado ali, vamos dizer assim, né, traduzido da língua portuguesa para Libras, né? Existe também uma linguagem química por trás disso, né? Então, como que um aluno surdo, por exemplo, vai entender a equação química, né? Nas suas particularidades. Então, existe toda uma especificidade ali que envolve dentro da química, né, essa linguagem química, que inclusive é um dos focos, né, do conhecimento da química, que a gente entende que os alunos do ensino médio precisam sair sabendo, né, que é o que a gente chama do aspecto representacional da química. Ele precisa dar conta dessa linguagem, ele precisa saber que H2O é água, quando ele olha isso numa equação química, né? Só que isso para o surdo, ele se traduz em uma complexidade maior, né? Por quê? Porque além dele estar recebendo um ensino numa língua portuguesa que não é a língua natural dele, tem essa especificidade da linguagem química. Então isso tudo vai entrar nessa discussão dessa apropriação conceitual, e isso não aqui eu preciso fazer um parêntese, isso não é uma especificidade só da química, porque conversando com professores de outras áreas, né, inclusive da história da sua área, um professor falou para mim que passa pelos mesmos problemas, porque a gente tem lá a Guerra de Canudos, né, por exemplo, e aí você vai falar do que representa a Guerra de Canudos, mas o nome em si, numa tradução literal, não representaria, né, o que aquele evento histórico teve relação com aquilo ali, né? Então, por isso que a gente precisa ter ali a perspicácia do intérprete na hora de traduzir, na hora de explicar todo aquele conceito, todo aquele evento, né? Então, traz essa questão da linguagem muito em voga nessa discussão do ensino e da aprendizagem dentro dessa sala de aula bilíngue, né? E isso é uma complexidade que a gente tenta discutir nos 3 artigos, só que com focos diferentes, né? No artigo da revista de ensino de ciências e matemática, que tem título Investigando a Apropriação Conceitual no Contexto da Surdez, as transformações químicas em discussão, a gente foca mais no ambiente bilíngue, dessa linguagem que circula esse ambiente bilíngue, né? No artigo da elaboração conceitual de química em uma perspectiva bilíngue, um estudo a partir da educação de surdos, a gente foca mais na questão que envolve um intérprete mais específico, as escolhas semânticas que esse intérprete faz e que interfere em como o conhecimento químico chega para o aluno surdo. E na elaboração do conceito de transformação química em uma perspectiva bilíngue e bimodal, inclusive os 3 títulos muito parecidos, né? Esse está publicado na Química Nova na Escola, que é uma revista da área específica da química. Esse é uma discussão que vai mais para a química, né? De como o fato de que os surdos não diferenciam substancialmente na apropriação do conceito de transformação química comparado com os ouvintes. Então, essa foi uma discussão que a gente fez, baseado nessa apropriação do conceito, de que não há uma discussão, de que não há uma diferença substancial entre como um e o outro aprende. Então, a gente tenta mostrar que
de uma perspectiva geral, todos os dois, o ouvinte e o surdo, têm dificuldades na apropriação da transformação química e existe algumas estratégias metodológicas, né, que podem auxiliar, né, o surdo na elaboração desse conceito e que, auxiliando o surdo na elaboração desse conceito, pode ajudar também os ouvintes, né, numa perspectiva inclusiva. Eu gostei disso aí e fiquei pensando duas coisas aqui. Primeiro, que você tem um doutorado com o título é Química, mas na verdade teu trabalho envolve, claro, Química, mas envolve o ensino da Química, quer dizer, envolve conceitos de Química, o ensino desses conceitos e uma relação de linguagem, né? Então, é um trabalho, na verdade, interdisciplinar, não é nem um trabalho só do campo do ensino de ciências, né? Você está falando de uma questão envolve uma questão linguística. Mas eu queria te pedir, você mencionou no final da resposta, que é assim, existem estratégias específicas. Então, assim, bom, o estudante em geral, o surdo e o ouvinte, eles têm dificuldades na apreensão de conceitos. E você mencionou que existem estratégias específicas para você diminuir, driblar essas dificuldades e conseguir fazer com que os estudantes consigam aprender esses conceitos. Quais seriam essas estratégias para os estudantes surdos? Você pode compartilhar algumas dessas estratégias que os professores usam ou poderiam usar para que o estudante surdo possa aprender bem um conceito de química? Bem, aí é o desdobramento, né, da tese e a necessidade de estudar outros campos, né, assim como você falou, que são os recursos imagéticos, né, ou seja, o uso da imagem. Então, logo depois da tese, a gente adentrou no estudos da semiótica de Peirce, justamente para observar como que a imagem influencia na forma como o ser humano enxerga, né, aquela imagem, de tal forma que aquela imagem pode auxiliar, né, ou pode inclusive atrapalhar na leitura de um fenômeno, ou enfim, né, na leitura de algo, de um recorte da realidade. Então, nesse momento, a gente tem se debruçado em estudar a semiótica e desenvolvendo alguns trabalhos dentro do LEPEC, né, que é o Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão, coordenado pela professora Ana Benite, professor Cláudio Benite. E aí a gente tem observado que essas estratégias funcionam bem, né? Então, a gente já criou, por exemplo, um roteiro experimental imagético, né, onde o aluno surdo vai realizar um experimento e nesse experimento não existe mais a língua portuguesa como intermediadora das ações que vão ser feitas dentro de um laboratório, mas sim imagens de sequências, né, imagens sequenciais de coisas que serão feitas, né? Então, a gente observou que isso tem um efeito muito positivo, né? E agora eu estou orientando um aluno de mestrado, né, no programa de educação em ciências e matemática, e esse aluno é da biologia. Então, a gente quer usar essas estratégias semióticas, esses recursos imagéticos, para a apropriação conceitual no que diz respeito à botânica, né, que é um campo específico da biologia. Então, esse aluno vai trabalhar dentro dessa perspectiva, mas num campo diferente do meu, que é a química, ele vai estar trabalhando dentro da biologia, né? Então, é uma perspectiva que tem gerado resultados bastante satisfatórios, né? E a teoria da semiótica tem dado conta de responder até então o que a gente precisa, né? De elementos que são necessários para que essa imagem consiga, né, fazer com que o surdo observe essa imagem e consiga ali ter significados, né, gerar significados a partir da leitura que se faz dessa imagem, né? Achei legal demais, Lidiane. E aí isso me lembrou uma coisa que hoje em dia a produção de diversas coisas é globalizada. Então, assim, o cara faz um negócio na China, mas ele vai vender para o mundo inteiro. E aí a gente começou, já há alguns anos, a receber. Você compra um caixa de fósforo e vem ali com a legenda em árabe, em espanhol, em francês, em turco. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a ver quer dizer, o comércio internacional usando essa estratégia que você está falando. Em vez de eu colocar um monte de texto, eu faço um manual que só tem imagem.
que aí eu consigo fazer um só para todo mundo, né? Inclusive para o surdo, né? Então, achei interessante e me lembrei disso para pensar um pouco como essa estratégia de comunicação, elas não são só úteis no ensino, né, em si, mas elas servem em outros aspectos da vida também. Eu vi isso com vídeo já, vídeos tutoriais que ele não tem, não, às vezes põe uma musiquinha, mas não importa a musiquinha, só as imagens elas já dão conta da explicação toda, né? Eu gostei, me lembrei disso, só quis comentar. Eu gostei muito também, como professora de química, né? E eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, Lidiane, essa questão da representação, né? Eu trabalho com o segundo ano do ensino médio, então a gente mexe com a equação química o ano inteiro e é um desafio mesmo, assim, porque aquilo não faz muito sentido, né? Então eu falo assim, eles têm que ser alfabetizados nessa linguagem que a gente usa na química, né? Porque se eles não conseguem compreender o que aquilo ali representa, fica muito mais difícil todo o aprendizado, né, da química. E quando você fala que entre as suas conclusões, né, você percebeu que não existe uma diferença muito grande no aprendizado de surdos e ouvintes, por um lado eu fico feliz porque eu sempre tenho a sensação de que eu não consigo incluir os alunos e as alunas que chegam, né, sejam os surdos, sejam os que têm algum outro tipo de deficiência. Então, acaba que não tem muita diferença, mas, por outro lado, eles têm as mesmas dificuldades, né? Então, eu acho que isso é talvez uma dificuldade da própria química ou do próprio ensino de química mesmo, por conta dessa necessidade de abstração, né, que a gente tem na química, é muito grande. Então, isso não é uma dificuldade só para quem tem alguma deficiência, né? Mas isso é uma dificuldade geral, mesmo para quem não tem deficiência. Adriana, é bem interessante pensar isso, porque essa era uma grande preocupação na hora de discutir os meus resultados, de não vitimizar, vamos dizer assim, o surdo, né, deixando ele de uma forma mais inferior, né, como se ele tivesse, porque ele já está marginalizado do processo e estigmatizado, no sentido de que muitas das pessoas acreditam que os surdos, por exemplo, têm deficiência intelectual, que não é verídico, né? E que vai ter dificuldade para aprender qualquer coisa na vida. Então, essa era uma grande preocupação. Então, quando a gente observa que ele tem as mesmas dificuldades, né, do aluno ouvinte, né, então a gente percebe que o que vai fazer a diferença nesse processo de ensino e aprendizagem dele são as estratégias que o professor vai utilizar. E usando de estratégias diferenciadas, você não impacta só no sujeito surdo que está na sua sala, mas você impacta também diretamente nos demais, né? Como, por exemplo, o uso de recurso imagético, você não vai facilitar, não é só para o surdo, você vai facilitar, vai criar uma comunicação mais efetiva com relação aos outros também, né? Então, essa era uma grande preocupação, de não inferiorizar o surdo, né? Mas sim de mostrar a potencialidade dele. Vocês não perceberam, mas química é difícil. Por isso que não importa se a pessoa é ouvinte ou surda, é difícil. Lidiane, você já compartilhou um pouco, então, do que você tem pesquisado agora, né, como desenvolvimento da tese. Além disso, você, assim, além dessa pesquisa que está em andamento, você tem alguma coisa que está na sua cabeça, assim, de, nossa, isso aqui, tipo assim, como se fosse um livro na estante que você fica paquerando para ler, assim, esse ano eu vou ler esse livro. Você tem algum tema, assim, que você está assim, eu queria pesquisar isso, alguma perspectiva futura? Conta pra gente quais são as suas perspectivas de pesquisa daqui para frente. Olha que interessante a sua pergunta, Geraldo, porque a gente vai para campos diferentes da área de formação específica da gente, como você falou, né? Para que eu pudesse desenvolver a minha tese de doutorado, eu fiz disciplina na letras, eu estudei o que era bilinguismo na concepção da linguística, apropriação de segunda língua, né? Então, assim, estudei um pouco de Libras, né, da parte gramatical da língua, de como ela funciona. E aí, no meio dessas leituras, eu descobri um autor chamado... Ai, gente, agora... Olha eu esquecendo o nome do autor. Mas, enfim, ele fala sobre uma teoria chamada interacionismo sociodiscursivo. Jean-Paul Broncard.
É um francês, ó, lembrei. Interacionismo sociodiscursivo. E aí eu gostei muito da leitura que eu fiz, porque era uma leitura que trazia elementos da teoria sociocultural de Vygotsky, né? Era uma releitura dessa teoria dele. E o Jean-Paul Broncard, ele é linguista, então ele falava do ponto de vista da língua, de alguém que estuda língua. Então, assim, foi a união perfeita. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre isso e gostei, inclusive, das críticas que ele tece com relação à teoria sociocultural, das raízes entre o pensamento e a linguagem. Achei que é uma discussão muito interessante para o surdo em específico, né? E para tudo que eu vinha trazendo na minha tese. E só que aí eu vi que eu não conseguiria, né, apropriar dessa teoria de uma forma aprofundada para a leitura dos meus dados da tese. Então, eu já estava ali engatinhando um capítulo sobre a teoria do interacionismo sociodiscursivo, e aí eu pego e retiro esse material da minha tese, converso com a minha orientadora, falo, olha, não vai dar, a gente não vai ter que deixar isso para depois. E aí eu tô lá com esse negócio engavetado e querendo trabalhar nessa perspectiva, mas naquele sentimento de que sozinha, como alguém que é da área da química, não vai conseguir, sabe? Então, precisando aí estabelecer algumas parcerias, principalmente com o pessoal da linguística, da área das letras, para que a gente possa entender melhor como é que a teoria funciona e como ela pode ajudar dentro do campo do ensino de química, sabe? Então, é uma coisa que eu quero ainda me aprofundar, né, daqui para frente, no sentido de buscar essa teoria como um aporte mesmo ali para o estudo de ensino de química para surdos. É uma coisa que eu desejo ainda. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Interacionismo sociodiscursivo? Eu já ouvi falar, mas assim, não é a minha área, mas temos aqui então uma linguista em potencial, né? Tô vendo potencial para você virar uma linguista também, Lidiane, olha aí. Muito bom. E, Lidiane, como que você enxerga a pesquisa no IFG, né? Você já está na instituição há bastante tempo. O que você acha que são os pontos fortes, os pontos fracos? Quais que você acha que são os nossos maiores desafios e como que você vê as perspectivas no futuro da sua pesquisa e né, da pesquisa em geral no IFG? Olha, no IFG, eu acho assim, a gente tem profissionais altamente qualificados, né, para o desenvolvimento de pesquisas. A gente tem, principalmente nessa minha área, né, eu acho que às vezes a gente precisaria talvez estreitar mais os laços, né, a gente tem um campus que tem um curso de pedagogia bilíngue, né, e que eu, por exemplo, não tenho muita relação com os profissionais de lá, que eu gostaria muito de ter uma proximidade com esses profissionais para desenvolver mais projetos conjuntos, né? A gente tem aí ações bastante positivas, como a plataforma IFG Produz, que me dá recomendações direto ali no meu e-mail de artigos, de projetos de pesquisa que estão sendo trabalhados nessa temática e que eu sempre vou lá, dou uma curiada para ver o que está sendo produzido. Né? Então, a gente tem como ponto forte, na minha opinião, essa capacidade, né, desses profissionais de desenvolverem a partir da sua criatividade tanta coisa bacana que a gente já fez, né, ao longo desses últimos anos aí de existência do Instituto e que tá comprovado aí quando você olha, por exemplo, os editais de pesquisa, né, de concorrência do que tem sido produzido. Como ponto fraco que eu consideraria ali, eu acho o seguinte, né? A gente entende a instituição é formada por pessoas e as pessoas precisam fazer essa instituição caminhar. Então, às vezes, a gente assume demandas, né? E aí demandas que eu digo, por exemplo, de cargo de gestão, e a gente se compromete com uma carga horária para essas atividades, e aí, infelizmente, a gente tem que tirar, né, carga horária de outras questões, né? De outros lugares que às vezes nos dão mais prazer, né? No meu caso, por exemplo,
no ano de 2020, 2021, eu estive à frente da coordenação do NAPNE, no campus Anápolis. Então, foi um período que eu não consegui fazer com que as minhas pesquisas caminhassem como eu gostaria, porque realmente a demanda para os cargos de gestão me tomava muito tempo, né, da minha rotina. Então, eu acho que o ponto fraco talvez é isso, conciliar essas demandas que a instituição tem com as questões inerentes ao ensino, à pesquisa e à extensão, né? Eu tenho ideias de cursos de extensão que eu gostaria de desenvolver dentro do campus, mas eu nunca consegui colocar em prática. Por quê? Porque você sempre vai dar prioridade para determinados campos, né? Então, nesse momento eu tenho dado prioridade para o ensino e para a pesquisa, né? Não estou mais na coordenação do NAPNE, então tenho dado ênfase para esses campos. Mas, num momento posterior, né, estando, por exemplo, de novo num cargo de gestão, né, há uma expectativa que daqui a algum tempo agora eu já assumo a coordenação do curso de licenciatura em Química no meu campus, que a gente faz um sistema de rodízio, né, e aí tá chegando a minha vez. E aí eu já tô começando até a sofrer um pouco com isso, né, falando, poxa vida, eu já vou ter que repensar nas pesquisas, dar uma diminuída, dar um foco maior para o que eu quero mais, de repente, priorizar, para que eu possa ter um tempo ali para dedicar às atividades da gestão. Então, é uma coisa que a gente fica, né, ali entre um e o outro mesmo, e não vai ter jeito, porque a instituição também precisa caminhar e precisa de pessoas que também estejam ali à frente, né, ajudando nessa trajetória, né? Então, é isso. Esse é um problema internacional, né? Todos os pesquisadores em todos os lugares reclamam de ficar preenchendo formulário, relatório e tal, e tipo, enquanto eu estou preenchendo esse formulário aqui, eu podia estar fazendo pesquisa, mas não estou, né? Então, isso é interessante, né? Me parece que seria bom que a gente caminhasse nesse sentido, né, Lidiane, que a gente pudesse ter assim um corpo técnico que desse um suporte para a pesquisa, né? E a gente não tem isso efetivamente, né? A gente não tem, por exemplo, um escritório de pesquisa. Então, se você quiser conseguir financiamento de pesquisa, você tem que procurar por conta própria, porque ninguém te fala, você está pesquisando isso e tem esse edital aqui. Você que acha, você que submete, você que preste contas e tal. Então, e a gente reclama da burocracia, mas o problema não é a burocracia, porque a burocracia é uma forma de organizar, né? Mas não sei se você está de acordo, mas para mim me parece que a gente precisaria simplificar um pouco os processos burocráticos, né? Tem muitas atividades que se repetem, algumas coisas já foram melhoradas, mas outras ainda a gente fica ali assim, rodando, fazendo coisas e fala, por que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido disso, né? Então me parece que a burocracia pode ser um pouco mais eficiente, né? Se a gente pode falar dessa forma. Não sei se você está de acordo. Concordo. Quantos relatórios que a gente às vezes vai preenchendo, né? Um relatório parcial, aí um relatório final, e aí no meio do processo tem uma apresentação que é obrigatória, e aí você fica ali naquele sufoco para poder desenvolver o que é obrigatório do processo, né? E aí naquele momento em específico que você está preocupado em desenvolver certas etapas, você tem que parar com o processo da pesquisa, porque você tem que ali auxiliar o aluno, né? Por exemplo, na apresentação dele, tem que fazer uma prévia, Então, aí realmente o caminho vai ficando um pouco mais lento, né? Então, se a gente conseguisse, de uma forma mais efetiva, de que essa burocratização, né, pudesse ser realizada, com certeza a gente teria mais fôlego aí para que a gente pudesse desenvolver as pesquisas de uma maneira mais tranquila, né, sem nenhum pormenor aí atrapalhando no processo. Mas, né, a gente está obrigado a essas instâncias, então a gente vai prestando as contas e vendo o que a gente consegue fazer nos intervalos aí para que a gente possa concluir bem os projetos. Fica aqui, né, a reclamação dos pesquisadores, né? Nós precisamos de ajuda, deixa a gente pesquisar, né? Arruma alguém aí para ajudar, porque a gente não dá conta.
de tudo, né? Nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista e sempre tem uma questão que os nossos alunos ficam curiosos e, para mim, especificamente, a Adriana sabe, é uma questão que eu tenho me dedicado, que é como que se relaciona ciência e religião. Então, eu queria saber, primeiro, assim, né, se você tem religião, qual é a tua religião, e como que você relaciona a sua religião com a tua pesquisa científica, com o ambiente de ensino de ciências, enfim, como é que se dá essa relação aí para você? Conta pra gente um pouquinho. Bem, para quem me conhece, né, como se diz, a minha religião está estampada no meu pescoço, porque eu uso um tal, que é um símbolo franciscano, né? Para mim, então eu sou católica, apostólica romana, então esse tal para mim tem um sentido muito de sentir protegida, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo me traz as lembranças de toda uma infância, né, dentro de participação de uma igreja que tinha ali os padres da ordem franciscana, né? Então, sou muito devota, né, do São Francisco, tenho muito apreço por toda a história de vida dele, de como ele né, convivia, né, de como ele viveu a pobreza, e, enfim, né, de todos os princípios que ele pregou em vida ali em Assis. Então, assim, tá estampado no meu pescoço. Qualquer um que me conhece, né, e que tem um conhecimento desse símbolo, né, sabe que eu sou católica. Mas eu relaciono muito tranquilamente, né, com a pesquisa científica nesse sentido. Porque eu separo muito bem as coisas, né? Eu sou católica, mas ao mesmo tempo eu tenho, né, as minhas questões, né, de conflito, vamos dizer assim, com a minha religião. E em certos momentos, né, na condição de professora, por exemplo, eu não posso isentar de falar de determinadas coisas. Então, quando, por exemplo, eu trabalho disciplinas de química e sociedade, que eu tenho que falar da história da química, né? É muito importante que os alunos saibam que em determinados momentos a Igreja Católica atrapalha, né, o desenvolvimento da ciência em função de como é enxergada essa ciência, né, dos paradigmas da época, do momento histórico que se tinha. Então, isso tudo eu não me isento, né, dentro das minhas aulas, então eu sempre faço esse paralelo, eu paro ali naquele momento, né? Porque às vezes as pessoas veem o tal no meu pescoço, né? E pensa assim, poxa vida, ela não vai entrar nessas questões que são polêmicas, né? Não, mas eu acho que o aluno precisa saber de tudo ali naquele momento, né? E então não sou eu que vou privá-lo dele ter essa informação, né? E se ele quiser buscar mais condições de entender isso, eu também vou dar dicas para ele de textos, de livros, onde vai estar discutindo certas coisas, né? Que tem a ver com aquele momento histórico em específico que eu estava tratando. Então é uma relação muito tranquila, né? É uma relação de saber separar mesmo, né? Aquele momento que eu estou dentro da sala de aula, que eu sou professora e que eu sou responsável ali por ministrar, né? Por divulgar uma informação, um conhecimento que seja, com muita criticidade, e aquele momento como praticante da minha religião, que aí eu tô lá na minha igreja, né, canto, meu esposo toca, e aí a gente pratica a nossa fé naquele ambiente específico. Então são ambientes distintos, então são pessoas que têm posturas distintas, né, então é bem tranquilo nesse sentido. Muito bom. E, Lidiane, a gente também sempre pede para os nossos entrevistados e entrevistadas para trazerem para a gente, para os nossos ouvintes, algumas indicações culturais. Então, música, filme, série, novela, livro, alguma coisa que você goste ou que você esteja, né, tenha tido contato recentemente para indicar para a gente. Olha, tem alguns filmes, né? Como eu sou da área de pesquisa que envolve a inclusão, então tem alguns filmes assim que a gente assiste e termina chorando, né? Assim, é muito emocionante. Então tem uns mais recentes que é o Extraordinário, que eu gosto muito, né?
de toda a discussão. Tem um que me chamou, que me trouxe um fascínio muito grande, que é Como Estrelas na Terra, porque um dos meus filhos, ele é TDAH, né, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu iniciei o processo de investigação, né, porque algo errado, né, tinha algo de diferente na trajetória de desenvolvimento dele, então eu quis buscar o que era, e no primeiro momento eu achei que ele era disléxico, então esse filme Como Estrelas na Terra traz a história de uma pessoa disléxica, né, de um menino disléxico, e que foi incluído por um professor dentro da sala de aula e que prestou atenção para sua especificidade. Então esse tipo de filme me comove muito, né? Tem um mais antigo, de 1979, mas quando eu entrei para a área dos surdos, que E Seu Nome é Jonas, então assim, é um filme muito impactante, né? Apesar dele ser antigo, 1979, mas ele é um filme muito impactante quando a gente assiste, porque a gente começa a ver a perspectiva de uma criança surda que não foi iniciada na língua de sinais e tem que conviver com pessoas que são diferentes dele. Então, né, tem todo um processo de desenvolvimento que foi modificado em função de que não foi apresentada essa língua para ele. E aí você pensa assim, poxa vida, o filme é de 1979, a gente está em 2023, mas ainda hoje existem, né, pessoas que... Porque 90%, né, pesquisadores vão dizer que 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então, o que acontece? Quando a pessoa nasce num seio ouvinte, até que os pais tomem nota de que a pessoa é surda, né, e às vezes não tem noção de como apresentar a língua brasileira de sinais para ele naquele momento ali, é importante, né? Então, essa pessoa surda vai vivendo uma vida e o seu desenvolvimento vai ficando comprometido porque ele não foi apresentado para uma linguagem ainda, né? Então, muitas das vezes ele vai ter acesso a essa língua brasileira de sinais só lá na escola, quando ele já está iniciando o aprendizado da língua portuguesa, né? Concomitante ali. Então, esse filme ele é muito impactante, é um livro que eu recomendo, é um filme que eu recomendo, né, que as pessoas assistam, se por acaso se interessarem por essa área da surdez, né? Então, é um filme que se encontra no YouTube, tá muito disseminado, divulgado aí. Com relação a livro, né, eu não poderia deixar de falar dessa questão, porque é algo assim que até hoje eu me paro pensando um pouco sobre isso, que é uma referência, né, para a área da educação, que é Vygotsky. Porque quando a gente pega o tomo 5, né, que tem a ver com os princípios de defectologia, né, Vygotsky, lá no início do século XX, já falava dos surdos, dos deficientes visuais e dos deficientes intelectuais. Então, e é muito importante falar do Vygotsky, por quê? Porque a gente estava num período, né, onde a língua de sinais foi proibida, por causa de um congresso, né, que aconteceu em 1880. Então, Vygotsky, no meio desse contexto histórico, estudando linguagem, estudando pensamento, desenvolvimento humano, teve um olhar específico para o surdo, né? E coloca o surdo em desvantagem com relação ao deficiente visual, porque justamente o problema do surdo não estava no cognitivo, e sim na linguagem. Então, todas as vezes que eu tenho que reler algum artigo do Vygotsky, e aí eu me pego pensando que esse artigo foi escrito em 1924, 1920, e que Vygotsky já falava de como era importante a língua de sinais para o surdo, para o desenvolvimento dessa pessoa. E aí a gente ainda tem, hoje, no ano de 2023, né, que fazer uma defesa de como a língua de sinais é importante. Então, é um livro, né, ali, o tomo 5 do Vygotsky, riquíssimo para quem trabalha com pesquisa nessa área. Porque você vê como o Vygotsky estava à frente do seu tempo, né? Então, são livros, são escritos que eu não me canso de ler e que cada vez que eu leio, eu fico nesse movimento de reflexão de como ele era um homem à frente do seu tempo e como ele conseguia pensar certas coisas que naquele momento, para aquele contexto histórico, estava até proibido, vamos dizer assim, né? Que era a língua de sinais, por exemplo.
Muito legal, Lidiane, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, muito massa. Eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais, o que mais você quer falar, dar as suas últimas palavras para os nossos ouvintes e já se despedir também. Eu só queria agradecer, Geraldo, Adriana, pela oportunidade, né? Eu acho que eu nunca tive uma conversa da minha vida, né? Toda, em termos de trajetória, nesse nível, né? A gente, às vezes, fala ali do doutorado, do mestrado, das intenções que a gente tinha ali, mas esse movimento, né, que vocês me fizeram fazer desde a minha trajetória de infância, de querer ser professora, e de como essa trajetória caminhou, né, com alguns desvios aí, que eu nem esperava, né, como você mesmo pontuou, Geraldo, o fato de que eu não tenho nenhum parente surdo, né, então muitas das vezes eu também fico me pensando assim, poxa vida, como é que eu fui parar ali, né, nessa discussão? Mas esse movimento todinho que eu fiz aqui nessa tarde de hoje é muito importante, em termos de pessoa e pesquisadora, né? Para a gente ver quanta coisa que a gente já contribuiu e em quantas coisas a gente pode contribuir mais. Então, à medida que a gente vai falando, que você vai falando, vai vindo filmes na minha cabeça, né? De como eu posso ainda, né, organizar essa trajetória, modificar essa trajetória, de remodelar essa trajetória para coisas de interesse que eu acho que precisa ser feito ainda. Então é só agradecer mesmo pela oportunidade, por essa tarde maravilhosa que a gente teve aqui e por estar falando de coisas que eu gosto, efetivamente, né? Que é essa área de pesquisa aí. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos que chegarem até o final dessa história, né? Espero que gostem e que se ficou alguma dúvida, né? Sou professora do Instituto Federal, não é difícil achar meu contato aí, né? Então, estou aberta aí. Adriana, então, suas palavras finais, sua despedida, o que mais você quiser dizer. Quero agradecer também o Geraldo pelo convite, né? Agradecer a Lidiane, é sempre uma delícia, assim, por mim a gente acaba aqui mais um tempão conversando. É sempre bom também conhecer, né? Eu acho que eu também tenho interesses em comum com os seus, né, Lidiane? Então, começou da química, também estou nessa área de educação de ensino e ciência, então é sempre bom também a gente se conhecer melhor. E também agradecer, né, por ter estado aqui, contado tantas coisas bacanas. E agradecer aos nossos ouvintes também, né, que estão aí, espero que nos acompanhando sempre. Lidiane, Adriana, foi um prazer, muito obrigado. É sempre uma maravilha escutar as pesquisas e saber das inquietações, né? Então, a gente pôde ver hoje um pouco do que a Lidiane já fez, do que ela estudou e do que ela produziu. E tão interessante quanto isso é ver que ela continua pensando, né, em fazer coisas para o futuro. E é assim que funciona a pesquisa, né? Então, você pesquisa coisas, chega no resultado, e a partir disso você olha e fala, bom, a partir disso eu posso fazer isso, aquilo. E assim é a vida do pesquisador. Então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Nós vamos ficando por aqui encerrando esse episódio. Espero que seja do agrado de todos, como foi agradável para nós. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/ciência feita aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.